introdução maravilhosa, né? Eu sei que ele também é um homem de fé, então é isso que ele fala de mim, é ele chegando já pela fé. E como a gente diz aqui na nossa igreja, nós somos daqueles que creem, por isso nós falamos. Então, isso que o Tarcísio falou, eu recebo no meu espírito, em nome de Jesus, que nós estamos preparados. Amém? Queridos, e como o irmão Tarcísio falou, quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem algo para nós, o Espírito Santo ele é muito zeloso. O Espírito Santo é aquele que mais nos ama nessa terra e está conosco, morando em nós. Então, ele realmente tem preparado algo muito especial para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender. Não é só uma questão de, vamos mais um culto, vamos seguir mais um ritual. É uma questão de entendimento. Eu estava falando ali com alguns irmãos agora, e falando como é precioso quando o Espírito Santo ele faz esse entendimento chegar aos nossos corações, e ele faz com que a gente não pense mais de uma forma que alguns pensavam como eram as coisas de Deus. Quando o Senhor nas suas leis, ele enviou as suas leis, teve grupos de pessoas, ou até gerações, que pensaram, não, é só seguir esses mandamentos, eu vou seguir todos eles, eu posso seguir, nós vamos seguir esses mandamentos e a gente vai estar bem com Deus. E aí, de mandamentos sendo seguidos, eles colocam apenas como regras. Eu vou seguir essa regra, essa, eu vou seguir. E quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, ele fala, olha, não são regras, são princípios. Isso vai se tornar convicções de você, suas convicções. Então, é esse o cuidado que o Espírito tem, de fazer com que a gente entenda algo que talvez em algum momento a gente entendeu como regra. Ele falou, não, agora são princípios. Isso faz parte da sua natureza. Amém? E falando a partir disso, o Espírito Santo eu também no nosso tempo de comunhão, e eu falando, Pai, o Senhor tem algo ministrando sobre as nossas vidas já há um tempo. Eu tenho percebido no Espírito que o Espírito ele tem se movido de uma maneira muito singular aqui na nossa igreja local. Então eu tenho percebido coisas que Ele quer falar com a gente, Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente perceba, e Ele, mais do que só perceber, Ele quer nos ajudar a gente cumprir isso que Ele tem trazido como revelação. E a palavra de hoje, de certa forma, ela vai falar sobre esse assunto. Como o Espírito Santo nos ajuda a cumprir os seus propósitos. Hoje, quando a gente começar a falar, talvez algum vai pensar assim que existe um tema. O pastor, quando ele me convidou, eu falei, o tema vai ser prosperidade na família. E eu, nessas orações, nesse momento que eu estava com Deus e falando no Espírito, são tantas coisas, a prosperidade na família envolve, às vezes, tantos aspectos. Vai falando comigo, eu quero ouvir a tua voz, porque não apenas para que eu entenda, mas para que os meus irmãos recebam, eles entendam aquilo que o Senhor está querendo dizer especificamente. E o Espírito foi trazendo muitas coisas, uma abundância de palavras. É maravilhoso quando a gente começa a ter essa percepção, começa a entender a forma que o Espírito ele fala com a gente. E aí, às vezes, também se torna uma dificuldade, eu estava conversando ali, que são muitas palavras, são muitas instruções. E como às vezes trazer uma instrução num determinado momento apenas. Então o Espírito estava falando comigo, falando, olha, a instrução que eu tenho trazido nesses tempos aqui na igreja, você vai ser um canal para uma parte dela também. Você não vai trazer todas as instruções. Eu estou me movendo. Eu é que trago as instruções. Você vai trazer parte dessa instrução. Então eu quero, o irmão Tarcísio falou muito bem, a gente precisa estar muito atento, porque da forma que ele vai trazer, a gente pode pensar assim, não, mas tem a ver com o nosso tema, prosperidade na família. Se você estiver atento, você vai perceber como que o nosso Pai, Ele quer trabalhar com a gente, através do Espírito dele habitando em nós, trabalhar sobre esse tema também. Amém? Então, estando em casa e eu perguntando para o Espírito assim, como começar, Pai, a falar, como começar a transcorrer sobre esse assunto.
E aí ele me lembrou o versículo que o irmão Tarcísio leu aqui, falando: o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. Então é interessante que, se a gente perguntar, a gente vive essa realidade. E aí eu perguntando para ele, então, como a gente começa a falar sobre esse assunto? Como transcorrer sobre esse tema? E aí ele falou assim: o que vocês, dentro da minha casa, dentro dessa congregação, algo que vocês costumam declarar, algo que é comum na declaração de vocês? E ele me trouxe à memória essa declaração, que eu quero que agora todos nós declaremos juntos. E vocês vão ver que é algo que a gente declara e é comum, principalmente no Verbo da Vida, a gente declarar isso. A gente costuma declarar a seguinte frase: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a palavra diz que eu posso. Aleluia. Essa é uma declaração poderosa. Só que nós temos que entender. O Espírito ele fala: agora você entenda o que você está falando. Porque o Pai nos criou semelhante a Ele. Ele falou: as declarações que saem da sua boca, a palavra que sai da sua boca, se ela estiver em concordância com a palavra do Pai, é onde eu me manifesto. Então você não tem que apenas repetir. Isso aqui não é apenas uma declaração para você não entender. Você tem que saber o que você está falando. Você tem que saber o peso de uma declaração como essa. Então, o Espírito me chamou e falou: vamos atentar, atente, preste atenção agora no que eu tenho ensinado vocês a declarar. Porque sou eu declarando, eu morando dentro de vocês, que estou incentivando, eu estou fazendo com que vocês façam essa declaração. Então, prestando atenção na declaração novamente. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Vamos parar um pouco. Como o Espírito falou que a gente precisa prestar atenção e vamos entender. Começa com eu sou. Essa é uma declaração que você coloca, você, já no início da declaração, fala: eu sou. Nós sabemos que quando Deus ele foi se revelar a Moisés, e Moisés ainda não sabia o nome de Deus, falou: como é que eu falo? Qual é o seu nome? E Deus usou essa expressão: diga que eu sou. E hoje o Espírito ele fala para a gente declarar isso também, porque eu quero ensinar para vocês que vocês são algo. Quando eu declaro eu sou, eu tenho que entender quem eu sou. Quem sou eu? Por que eu faço essa declaração? Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas será que eu sei quem eu sou? Será que a palavra fica clara para mim, para eu saber quem eu sou? Então, nesse momento, o Espírito falou assim: olha, vai parecer muito uma aula. E eu acredito até nisso, o Espírito Santo nos ensinando. E ele falando: então, discorra com os meus filhos, com os teus irmãos, sobre o entendimento de quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. É assim que o Espírito fala. Vocês têm que entender que você não é apenas você, o Cristóvão, o Mateus, o Roberto, não. Você é alguém em Cristo. Foi para isso que Ele nos resgatou, para que nós estivéssemos nele. E nós estamos nele, em Cristo, aí sim, essa nossa declaração passa a ter um valor, passa a ter um verdadeiro sentido. Então, quem eu sou? Quem sou eu? Eu queria que vocês abrissem comigo, 2 Coríntios 5, 17. E aí é um texto muito conhecido aqui na igreja. E ele é conhecido porque ele fala dessas verdades, fala dessa verdade, dessa grande verdade. E eu quero ler com vocês para a gente entender como que Deus ele começa a falar para a gente. Fala: olha, você tem que entender, quando você declara, primeiro você tem que entender quem é você, para você declarar, fazer essa declaração, para que ela tenha efeito na sua vida.
E eu vou acompanhar aqui com vocês de telão. E ele fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. Tem a versão que fala assim: eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, como ele fala, se alguém está em Cristo, eu creio que aqui todos nós estamos em Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, está vendo? Você fez a declaração: eu sou. Só que você não está sozinho, você está em Cristo. Nós estamos em Cristo. E aí traz uma nova condição para a gente. Quando eu estou em Cristo, eu me torno uma nova criatura. Uma nova criatura. E Deus está falando, e nós já decorremos muito sobre esse assunto aqui. E ele, quando ele fala de nova criatura, ele não fala apenas que você é um espírito que foi recalchutado, você não foi remodulado. Ele está falando: não, você agora tem que entender, você está em mim, agora você é uma nova criatura, criada do zero quilômetro. Você estava morto. Ele está falando do novo nascimento, do nascimento do Espírito. Então ele fala: agora você é um espírito recriado. Aquele teu espírito velho, eu não aproveitei aquele espírito velho. Aquele velho entendimento não aproveita nada. Aquela velha natureza não aproveita nada. Você é um ser totalmente novo em Cristo. Primeiro nós temos que entender isso, porque isso fala de identidade. Se nós entendemos quem nós somos, em quem nós estamos, nós temos a certeza da nossa identidade. E isso é muito importante em todas as gerações, sempre foi muito importante. Mas eu quero falar algo com vocês, e eu creio que vocês vão perceber por que Deus ele quer que a gente entenda que a gente precisa ter convicção da nossa identidade. Os dias que nós vivemos hoje, nós estávamos na conferência lá de ministros em Campina Grande, e o pastor Rick Renner, ele trouxe uma palavra, trouxe uma instrução do Espírito também muito poderosa, mas um alerta ao mesmo tempo. Ele falando que na Rússia, ele tem percebido um movimento, é como se um espírito, ele pode até usar a expressão do anticristo, um espírito realmente rondando o mundo, e esse espírito tem levantado coisas que são totalmente contrárias à verdade, à palavra de Deus. E ele foi, nessas instruções que ele estava trazendo, ele estava até falando o seguinte, que lá na Rússia, às vezes a gente fica pensando que é algo só do Brasil, mas ele falando o seguinte: lá na Rússia, o movimento que fala da questão de transgêneros era uma coisa que estava crescendo absurdamente, algo que a sociedade estava percebendo muito claramente, essa questão de falar para você: olha, você não tem uma identidade definida, você nasceu homem, mas é você que escolhe. Não é assim, não é dessa maneira. Deus ele não definiu da maneira correta. Quem tem a opção de definir é você que define as coisas. E esse conceito ele vem aumentando no mundo. O mundo vai trabalhando esse conceito, por isso que ele falou que é um espírito do anticristo, trabalhando esses conceitos. E é um conceito que ele quer, de certa forma, tirar a identidade, começar a trazer conceitos para bagunçar o seu entendimento. Você realmente é um homem? Você realmente é uma mulher? Você realmente é isso que você diz que é? Olha, Satanás tentando trabalhar para tirar a sua identidade. Quem é você? Você é isso mesmo? E aí ele começa a trabalhar até nas crianças. Elas estão vulneráveis, estão ali crescendo, recebendo entendimento. E você vê que aqui no nosso país também, de uma maneira muito forte, tem se levantado algumas instruções nesse sentido. Para não, as crianças têm que entender que elas podem experimentar tudo, elas têm que, elas não estão no momento, você não pode colocar ela numa caixinha e falar: não, você é isso ou você é aquilo. Começam a falar até da questão assim, da cor azul, da cor rosa. Não é bem assim, deixa ela escolher. Isso vai bagunçando, ou isso vai querendo roubar a identidade das nossas crianças, para que quando ela se torna um adulto, é um adulto que simplesmente não tem identidade. Ele não sabe o que é. Ele fala: não, eu sou fruto apenas das minhas escolhas. E não é assim. Deus ele falou que nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura nele, um espírito recriado.
Existe um texto aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 20, só para falar. Isaías ele é muito usado, ele trouxe muitas palavras proféticas falando do tempo de Cristo, falando de tempos futuros, e eu quero mostrar aqui para vocês como que ele, através do Espírito Santo, ele já estava vendo, o Espírito trouxe revelações nesse sentido. Isaías capítulo 5, versículo 20, e falou de como que as sociedades iam se comportar. Por isso que a gente tem que ter um entendimento de quem nós somos, para que a nossa identidade não seja roubada. E aí ele fala dessa maneira: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Em outras palavras, aqui está falando de uma geração que fala assim: não, isso aí que você fala que é errado, não, isso não é errado, isso é a sua escolha. Não, isso aí que seu pai falou, né, que seus avós ensinaram que era correto, não, isso não é correto, isso aí são tradições. O correto é isso aqui, ó. Se você está se sentindo bem, isso que é o correto. Você está entendendo que Isaías já tinha recebido essa revelação? Falando de uma sociedade que está mudando, quer mudar os conceitos. Por isso que quando o Espírito Santo nos chamou a atenção para falar o seguinte: o que vocês estão declarando? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você tem que entender o que a Bíblia diz que você é. Porque a palavra de Deus, ela não vai mentir sobre a sua identidade. A palavra de Deus, ela não vai mentir sobre quem você é. Mas você precisa entender o que a Bíblia diz que você é. Qual a sua identidade. Então, quando a gente está em Cristo e falando do novo nascimento, ele fala dessa questão mesmo, de que o homem precisou ter o espírito recriado, porque o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão ainda não tinha pecado, então ele tinha o espírito que ele tinha comunhão com Deus. E quando veio o momento da queda, que ele peca, esse espírito ele foi desconectado de Deus. Então ele passou a não entender mais as coisas, não compreender, não discernir as coisas de Deus. O espírito desconectado. Então quando o nosso espírito está desconectado de Deus, e aí nós vamos entender, porque o que a sociedade também passa para a gente? E a gente precisa entender o conceito bíblico. A sociedade fala que você é um ser, você é um homem ou uma mulher, então que eles estão querendo mexer até com essa identidade, mas fala que você é um homem, que você tem uma alma, você tem uma psique. É a identidade que o mundo quer definir, o mundo moderno, né, quer definir. Você é um homem e você tem um psique, você tem uma alma, você tem sentimentos. Para por aí a definição. E na palavra, ele não fala que nós somos um homem, uma mulher, nós temos uma alma, um psique. A definição bíblica de quem nós somos, ele fala: nós somos um espírito. Nós não somos esse corpo, nós somos um espírito. Porque nós somos feitos de Deus, e Deus ele é espírito. Então ele nos fez como espírito. Nós somos um espírito, temos a alma e habitamos no corpo. Agora imagine essa situação, analisando de novo lá em Adão. O espírito dele morreu, foi desconectado de Deus. Ele continuou convivendo com o corpo e com a alma dele. E aí no momento que o espírito fica morto, o espírito fica inerte, o que vai crescendo? O que vai agigantando? Alma, sentimentos, você passa a viver por sentimentos. E o que vai agigantando? Corpo. Você começa a ver o corpo. O que você está sentindo, o que você está percebendo, essa passa a se tornar a sua realidade. E Deus ele falou: não, a sua realidade não é essa. A sua realidade é espiritual. A sua realidade é espiritual. A realidade não é natural. Mas o homem natural, um espírito morto, ele percebe essa realidade espiritual? Não tem como perceber. Por isso que Jesus ele falou: se alguém agora está em Cristo, é uma nova criatura, nova criação, espírito recriado novamente. Aí sim eu passo a entender novamente as coisas do Espírito. E aí, nessa declaração que a gente faz, a gente precisa entender: eu sou essa pessoa. E quando eu sou criado em Cristo, o que implica essa nova criação? Jesus, no plano de redenção dele, ele nos salvou, ele nos redimiu dos pecados, ele nos curou, ele nos justificou,
Ele nos perdoou. Todos aqui são perdoados em Cristo. As nossas dívidas totalmente pagas em Cristo, totalmente justificados diante de Deus. Por isso que a nossa comunhão retorna ao Pai. Você está entendendo? Quando nós fomos criados novamente, comunhão novamente com o Pai. Por isso que nós temos justiça, podemos chegar sem medo, sem temor, sem acusação nenhuma, até o trono de Deus. Essa comunhão que foi perdida lá com Adão, Jesus restaurou para a gente de novo. E nós temos essa comunhão novamente. Então, espírito recriado, essa é a sua nova condição. E ela não pode ser roubada de você. Se a gente começar a deixar assim, mas vem pessoas e falam, olha, eu vi que você fez aquilo, eu vi que você fez aquilo outro, isso aqui está errado. A lei ela fala que se você fizer isso, você fala, não, negativo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Todas as coisas foram pagas, eu fui totalmente perdoado, totalmente justificado. Essa consciência é que o Espírito ele vem trazer para a gente. Você é totalmente justificado diante de Deus por conta da obra de redenção de Cristo. Por isso que fala, eu sou em Cristo uma nova criatura. Amém. Nova criatura. Amém? Então essa identidade de quando a gente faz essa declaração, eu sou, tem que estar na minha mente. Você é totalmente justificado, você é totalmente perdoado, você é totalmente favorecido por Deus, você agora é filho de Deus. Filho de Deus. E eu vou mostrar para você como é que a partir desse momento Deus ele começa a olhar para a gente. Em 1 João capítulo 4, no versículo 17, principalmente no finalzinho do versículo, você vai entender como é que Deus ele olha para a gente, como é que ele percebe agora. E Deus ele só tem um olhar verdadeiro sobre nós. A gente não consegue enganar Deus. Ele fala, a pessoa é bonzinha, frequenta os cultos, cumpre todas as regras. Não, você não consegue enganar Deus. Ele vê da maneira que nós realmente somos. E olha como ele nos enxerga hoje. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, e aqui está falando de Cristo, segundo Jesus Cristo é, também nós somos neste mundo. Quando Deus olha para você, meu irmão, ele fala o seguinte, olha ali, igualzinho a Cristo, olha ali Cristo ali, olha Cristo ali. Sabe por quê? Nós não estamos em Cristo? Não foi o texto que a gente leu? A gente não teve essa convicção? Estamos em Cristo? Olha como Deus ele passa a nos ver. Olha lá Cristo, olha lá meu filho amado, é meu filho. E se alguém, a sua família, às vezes situações se levantam, não, aquele homem lá não tem jeito não, olha, todo errado, ele está, às vezes está vindo da igreja, está fora, tudo mais. Deus fala, não, olha lá meu filho, totalmente justificado, amém. Totalmente perdoado, totalmente favorecido por mim. Olha a visão que Deus tem. E aí, por conta dessa visão que é verdadeira, onde o diabo ele se levanta para falar, não rapaz, não é bem assim não, você realmente é homem? Vamos começar por aí, está vendo? E às vezes eles vão lá, nossas crianças, e começam a trabalhar esses conceitos, falam, não, isso aqui é da modernidade, essa aí é de coisas antigas, está vendo como Isaías, todo o Espírito foi orientado? Então, precisamos ter certeza da nossa identidade de quem nós somos, porque tendo essa identidade, a outra frase que a gente fala é essa, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E o que eu tenho? Naquele versículo que a gente falou que eu estou em Cristo, eu estou nele, mas não falou de coisas que eu tenho. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ir para a palavra, pai, o que eu tenho? E antes de falar do que eu tenho, eu quero dizer o seguinte, quando a gente faz essa declaração, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e a gente continua a declaração, e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Entendendo essa nossa declaração, ele fala da sua identidade, a gente tem que ter certeza da nossa identidade, quem nós somos. Nós vamos falar agora, e é esse ponto que o Espírito falou muito comigo nesses dias, o que eu tenho, porque ele fala que, como vocês terminam a declaração, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso, fala de um propósito que eu tenho a cumprir, de uma missão que eu tenho que cumprir.
Eu posso realizar essa missão. Eu posso cumprir esse propósito. Agora ele falou, sabe por que você pode cumprir esse propósito? É por causa daquilo que você tem. Aleluia. Eu vou mostrar para você, meus amados, meus filhos, o Espírito Santo falando comigo, o que é que vocês têm. O que vocês têm. Quando a gente passa por esse processo, eu falei do processo de, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Quando acontece esse processo na nossa vida, da gente ter esse sentimento de a gente aceitar a Jesus, falar, agora o Senhor é meu Senhor e meu Salvador, nesse momento Deus ele fala que o Espírito Santo vem e passa a habitar em nós. O Espírito Santo habitando em nós. Quando a gente passa por esse processo do novo nascimento, a gente aceita Jesus e ele vem e passa a habitar dentro de nós. Mas o Espírito Santo falando comigo nesses dias, ele falou, eu quero mostrar algumas coisas dentro da palavra para você entender o que significa eu vim morar dentro de você. Porque a gente às vezes pode colocar como uma coisa muito religiosa, muito mística, né? Ou né? Só sentir arrepios. E, amados, quando o Senhor tem essas experiências para você, é lindo também, é maravilhoso. Mas Ele quer que a gente entenda o que é essa declaração que a gente está falando. Eu tenho um Espírito agora habitando dentro de mim. E eu quero falar sobre o relacionamento, como que a gente se relaciona com o Espírito Santo. De certa forma, são duas maneiras, basicamente duas maneiras, ou duas formas, ou em dois aspectos que a gente se relaciona com o Espírito Santo. Um é dentro de nós, outro é sobre nós. Dentro de nós e sobre nós. E por que é dessa maneira? Por que é assim que funciona? Mas antes de eu responder um pouquinho sobre esse assunto, eu quero lembrar que ele me fez ir lá na passagem que fala da construção da arca. E aí tudo que acontece no Velho Testamento são símbolos, são tipologias de Cristo. E ele fala, olha, tudo que apontava para Cristo, que é em quem nós estamos hoje, está lá no Antigo Testamento. As tipologias, as simbologias. E quando você começa a perceber Cristo nessas tipologias, você começa a entender a forma que Ele também age hoje em você, e o Espírito Santo age em nós. Então, quando foi ali no momento da construção da arca, e aí Deus falando com Noé, e foram trazendo essas instruções, ele falou, não, você vai ter tantos côvados de comprimento, tantos côvados de... E cada uma dessas expressões, cada uma dessas medidas, faz referência, porque até números na Bíblia tem significados. Deus ele não colocou nada por acaso, tem significados. Aqui tem quantas pessoas estudando aqui no Rema? Tem gente fazendo Rema? Aqui? Amém. Quem são os alunos do Rema sabe que quando a gente vai aprofundando nas matérias, a gente começa a perceber que palavras, vírgulas, números, tudo tem um significado. Porque Deus ele fala dessa maneira, que Ele sempre falou conosco. E aí, então, nessa construção da arca, fala dessa questão do comprimento dela, da largura, de quantos andares, eram 3 andares, uma porta só. E aí eu fico pensando, quando eu estava lendo o texto, olha, se fosse nos dias de hoje, bombeiro não ia liberar a arca não, né? Porque uma porta só tinha que ter, né, a rota de fuga, tinha que ter acesso a deficientes, né? E naquele tempo não, Deus falou, não, uma porta, porque tudo tem uma simbologia. Isso que nós temos que entender. E nessa construção, o Espírito Santo falou, atenta agora para uma informação, uma instrução que eu dei. Nela tinha que ter betume, é o piche que a gente conhece hoje, né? Derivado do petróleo, por fora da arca e por dentro da arca. Eu estava depois estudando sobre esse assunto, ele é muito profundo realmente, aí eu quero ir um pouquinho mais rápido aqui, mas esse betume, né, dentro lá do conceito do hebraico, do que significa essa palavra, faz referência ao Espírito Santo. E aí a gente começa a entender que é o revestimento que a gente está falando, o Espírito Santo falando, é um revestimento por fora e um revestimento por dentro. Quando o Espírito ele fala assim, eu vou habitar dentro de vocês,
forte, a gente percebe que Deus, Jesus também falando, que quando eles fossem esperar em Jerusalém, esperem para que o Espírito Santo venha sobre vós. E ali foi um revestimento, veio sobre eles. Então ele já estava fazendo uma referência. Quando o Espírito Santo vem habitar na gente, duas formas que ele tem de lidar com a gente, ou duas formas que ele se relaciona. Uma é dentro da gente, e a outra por fora. Voltando de novo lá na arca, quando veio as águas do dilúvio, do lado de fora, o que estava vendo? Morte, estava vendo o juízo de Deus, mas a arca estava protegida por conta do betume, por conta desse revestimento que Deus colocou, para que todo esse juízo que estava acontecendo lá fora, toda essa destruição, toda essa morte, não atingisse quem estava aqui dentro. E a arca é a tipologia de Cristo. Vocês estão em Cristo? Nós estamos em Cristo? Então essas coisas que acontecem lá fora não nos atingem por causa do revestimento do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Mas ele falou, olha, do lado de dentro também, revestimento também. Revestimento. E quem eram as pessoas que poderiam ver esse revestimento pelo lado de dentro? Noé e a sua família. Essas pessoas foram beneficiadas por benefícios, tem uma redundância aqui, mas que esse selamento por dentro trouxe mais a família, aquele primeiro núcleo, só para a família, que recebeu o benefício desse selo por dentro. Agora voltando para os nossos dias atuais, falando do revestimento, quando Jesus ele fala, você nasceu de novo, é uma decisão consciente sua, não é uma questão assim, é uma decisão só por emoção, não. Deus ele fala de uma decisão consciente. Quando eu tomo essa consciência, Jesus, eu vou tornar Jesus o meu Salvador, eu vou tornar o Senhor da minha vida, e você toma essa decisão, aí sim, você nasce de novo, e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E qual o propósito do Espírito Santo habitando dentro da gente? Produzir fruto. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele produz fruto. E aí a gente tem que entender o seguinte, em alguns lugares, quem já foi de outros ministérios, às vezes tem alguns ministérios que falam assim, os frutos do Espírito. Não. São os frutos do Espírito. É um fruto só, com vários gomos, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão. O fruto do Espírito é o amor. E aí tem várias características, esse amor que é o fruto do Espírito que passou a habitar dentro de nós. O Espírito passando a habitar. E vamos falar aqui, por isso que eu estou falando que vai aparecer uma aula, vamos falar dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito com as suas características é paz, longanimidade, são 9, não são? Então vamos lá, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, aqui é a longanimidade, a paciência, fidelidade, domínio próprio, falamos? Né? Se o pastor quiser ajudar a gente, lá em Gálatas 5, 22, ele colocando lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, vamos mais um, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Olha os frutos do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. E queridos, quando a gente começa a ver essas características fluindo em nós, sabe o que está sendo trabalhado na sua vida? Sabe o que está sendo modificado na tua vida? Caráter. O caráter está sendo modificado. Porque se você olhar para essas características, você consegue identificar alguma dessas características em Cristo? Todas elas. Então isso aí é prova de que o Espírito Santo habitando em Cristo produzia todas essas características. E agora esse Espírito habita em quem? Em nós, em mim, em você. Por isso que ele fala, habitando em você, todas essas características vão conseguir ser observadas. E isso eu habitando por dentro. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós e vai mudando o nosso caráter, voltando ao exemplo lá da arca, sabe quem é beneficiado primeiro? Quem está próximo da gente, a nossa família. Porque ali, quando a gente está estudando lá no Hendrick, a gente vai estudar cada um desses pontos, a gente percebe que
Uma característica muito grande desses frutos é para abençoar os relacionamentos. Os nossos relacionamentos são melhorados, os nossos relacionamentos são edificados, e às vezes não é apenas só com da família, esposa, filhos, relacionamento com outras pessoas também. Tudo vai melhorando. Quem é que não gosta de fazer negócio com um homem que tem domínio próprio? Né? Você chega lá, não, é difícil negociar com aquele camarada, que ele é todo estourado e tudo mais, mas quando você chega no camarada, não, então vamos equilibrar, vamos chegar no meu termo. Uma pessoa que tem domínio próprio, você fala, meu Deus, é muito bom fazer negócio com aquele camarada, né? Que a gente chega, a gente faz os nossos acordos. Domínio próprio, isso é algo que começa a aparecer, mas isso aí não é apenas uma mudança de comportamento, como eu falei, é uma mudança de caráter. O Espírito Santo vem para se relacionar por dentro, para que o nosso caráter seja modificado, e assim pessoas que estão próximos da gente comecem a ser beneficiados por conta dessa mudança de caráter. Agora fala também, como eu tenho falado, ele não fala da questão do Espírito sobre nós, o Espírito também vem sobre nós, e aí a gente precisa entender também que esse revestimento do Espírito, ele tem também os dons do Espírito, ele vem para fazer com que ele tenha propósito. Que propósitos são esses? Para que nós sejamos testemunhas eficazes do poder de Deus aqui na terra. O Espírito Santo dentro de nós, e depois ele vem sobre nós, para que nós sejamos essas testemunhas eficazes. Agora a gente falou do fruto do Espírito, que são 9 características. E nos dons do Espírito, quem sabe quantas características são também? 9 dons do Espírito. Você tem percebido aí o equilíbrio que Deus está trazendo, que o Espírito está trazendo? Então, são 9 características que vão trabalhar o seu caráter, vai mudar a sua forma, os seus conceitos, as suas convicções por dentro vão ser mudadas por conta do caráter que está sendo mudado, por conta do fruto que está sendo produzido, porque depois de uma decisão que você tomou de aceitar Jesus, colocar como Senhor, renasceu novamente, o Espírito Santo veio habitar em nós, e é a própria vida de Deus habitando em nós. Então o caráter da gente sendo mudado. Ele falou, não, agora tem o Espírito sobre, para que vocês sejam testemunhas eficazes. Vamos lá também falar sobre os dons do Espírito. Quais são eles? Vamos lá, 1 Coríntios 12, obrigado pastor, sempre atento aí. Porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Próximo. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Foram todas? E qual é? No versículo 9, né? Só voltar ali, pessoal. E a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Completou os 9 dons. Agora aqui eu quero falar desse equilíbrio que o Espírito tem, e a gente precisa entender que na nossa vida, nas nossas congregações, na nossa igreja, precisa haver esse equilíbrio também. Porque é o seguinte, o que acontece? Às vezes a gente percebe que existem alguns ministérios que às vezes têm uma tendência, ou parece que faz assim, não, vamos escolher o fruto do Espírito, vamos ficar com o fruto do Espírito, para que a gente, nos nossos membros, seja mudado o caráter dele, e eles tenham o caráter de Cristo. Isso é lindo, é maravilhoso, irmão, é poderosíssimo, é necessário ter o caráter de Cristo em nós, através do Espírito habitando dentro. Agora aqui ele fala dos dons do Espírito, e o próprio Cristo falou, fique em Jerusalém, que vai receber, vocês vão receber o Espírito Santo sobre vocês. Ele não deu uma opção, ele falou, fique em Jerusalém para que recebam. Então quando a gente recebe, e aí esses dons se manifestam, que são 9 também, o que a gente tem que perceber? Não há um equilíbrio? 9 os frutos e 9 os dons. Então quando a gente fala, e dos dons aqui,
existem também, às vezes, alguns ministérios que eles têm uma tendência a manifestar mais os dons, né? Venha para a nossa igreja que aqui você vai ver a manifestação do poder de Deus através de todos os dons. Todo mundo tem uma tendência a ficar mais voltado para esses dons, para a questão do poder e para a questão do caráter. Às vezes, não, caráter, depois a gente vai ver como é que faz e tal, mas aqui é poder, poder. E o Espírito falou, não. Equilíbrio. Qual é a figura, uma das figuras que representa o Espírito Santo na palavra? A pomba. Então, a pomba, vamos colocar aqui, ele tem o Espírito Santo por dentro. Aí a pomba, não, vamos trabalhar só o caráter, vamos mudar só por dentro, só mansidão, só domínio próprio. Olha a pomba aqui, batendo uma asa e voando. O que acontece? Quem sabe quando um pássaro tem só uma asa, se ele for voar, o sentido dele mais ou menos vai ser isso aqui, não é? Ele vai ficar girando, uma asa, tá? Mas tendendo aquele lado ali. Você fala, não, vamos ter aqui a questão do caráter, vamos trabalhar poder, irmão, aqui você vai ver anjos voando, as espadas aqui de um lado para o outro, poder, só um lado, ó, vai voar para o outro lado, não vai nem voar, só vai ficar rondando, vai ser uma pomba que gira. Pomba gira? Não. Então você está entendendo a falta do equilíbrio? O que pode causar? Você não sair do lugar, você não produzir, você não prosperar no propósito para que você foi chamado. Então o Espírito Santo ele fala de equilíbrio no caráter que está sendo mudado, mas você precisa ter o dom do Espírito se manifestando na sua vida também. Os dons do Espírito precisam ser buscados, os dons do Espírito precisam ser entendidos, porque isso vai trazer equilíbrio para a sua vida. E falando tudo isso, o que eu quero dizer, de certa forma, é até a introdução da palavra que a gente vai trazer, falando sobre essas coisas. Mas, querido, eu quero que entenda que você nasceu de novo, o Espírito Santo habitando dentro de você, e aí o Espírito Santo, você recebendo esse revestimento de poder, para que a gente possa ser testemunha, esses dons fluir através da nossa vida, a gente atinge aí o equilíbrio, a gente tem que buscar essas coisas. E aí, o que vai acontecer? Um dos dons do Espírito que está falado na relação, é o falar em novas línguas. E a gente fica pensando às vezes, não, falar em línguas, como aqui na igreja a gente sempre busca isso. Queridos, todo mundo fala em outras línguas, Eu quero falar algo para vocês a respeito desse dom, o falar em outras línguas. A forma que Deus ele criou, a forma que Ele pensou, de nós estar nos comunicando com Ele de uma forma perfeita, de uma forma que não há interferência nem da nossa mente, da nossa carne, nem o diabo fica sabendo que a gente está falando com Ele. Então, quando a gente está falando em espírito, falando em novas línguas, falando em outras línguas, é uma forma que nós estamos orando de uma forma perfeita. Romanos 8, 26 fala que o Espírito Santo ele nos auxilia a orar como convém, que a gente não sabe nem às vezes como orar. E aí o Espírito Santo fala, não, eu vou ensinar como orar. E aí o Espírito Santo que traz esse dom de língua, ele faz manifestar esse dom de língua, porque quando a gente fala em línguas, a gente está fazendo uma oração perfeita. E aí nessa oração perfeita que a gente faz, quando a gente está falando com Deus, o que a gente começa a falar? A gente começa a falar das maravilhas de Deus, do poder de Deus, das manifestações de Deus. Então quando a gente vai lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 lá que estavam no cenáculo, eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ouvir cada uma no seu próprio idioma e falavam, olha, eles estão falando das maravilhas de Deus, falando das maravilhas. Quem estava lá falando em línguas, eles não estavam sabendo o que estavam falando, mas as pessoas que estavam fora, elas estavam entendendo. Isso aqui foi uma operação do Espírito Santo, e cada um entendia. E olha o que eles falavam, eles estão falando das maravilhas de Deus. Querido, tenha uma certeza, quando você está falando em línguas, você está falando das maravilhas de Deus. Você está ativando o poder de Deus na sua vida. É um poder que te capacita a realizar qualquer propósito de Deus. Amém?
eu quero ler uma frase aqui que fala o seguinte, que o falar em línguas, ele é mais do que um sinal. Ele é uma ferramenta de crescimento e uma edificação espiritual. Se você não sabe como falar, se você, às vezes a pessoa até é um novo convertido, aceitei Jesus agora, sabia que esse dom já pode se manifestar nessa pessoa? Porque é um dom que, se a gente for de certa forma analisar, ele não precisa de tanta maturidade. Ele é um dom que, se a pessoa começa a falar, você está falando em novas línguas, o teu espírito já começa a falar, está vendo o espírito recriado? Ele já voltou a ter conexão com o Pai, ele já começa a falar de uma forma perfeita, e falando em novas línguas, você já está sendo edificado. E aí, porque tem situações, e aí aqui por isso que eu falo assim, que às vezes vai chegar um momento falando, não percebi o link do que é o tema com essa ministração. Você quer prosperar na sua família? Não vai ser pela sua força. Você quer prosperar na sua família? Não vai ser pelo meu conselho, ou conselho de outro, ou um curso muito bom que você vai. E tem cursos muito bons, tem cursos que a gente faz, a gente se emociona, a gente fala, meu Deus, a minha vida mudou muito depois desse curso. Tem psicólogos muito bons, tem terapias muito boas, né? Quando a gente está com dificuldades na família, a gente procura muitos recursos. O Espírito Santo está falando o seguinte, olha, você tem algo que você precisa fazer. Não tem a nossa declaração? Eu posso fazer tudo aquilo que a palavra diz que eu posso. E uma das coisas que você pode fazer é prosperar na sua família. Amém. Tudo que você fazer, prosperará. Tudo que você fizer. Mas sabe por que isso vai acontecer? Por que você vai prosperar? Porque agora você tem o Espírito Santo te guiando. E como ele começa? Ele já começa mudando a sua forma de falar. Você não sabe nem orar, às vezes, como convém. E até a gente, por exemplo, dependendo da situação que você está vivendo, aí você chega e fala, pai, agora o negócio, agora está apertado, pai, tu sabes. Olha que oração poderosa, né? Aí Deus fica só, sei. Agora, quando o Espírito habita em nós, através desse dom, dessa manifestação, eu vou falar, eu vou te usar, vou usar a tua boca para você declarar, como essa declaração que nós fizemos no início, eu sou, eu posso, eu tenho. Eu falo, agora eu vou usar a sua boca para, em outras línguas, ativar todo o favor de Deus que está disponível para você. Então, a partir desse dom de língua, e aí sim a gente precisa buscar o Espírito Santo, porque, como eu li aqui agora, não é apenas um sinal. Falar em línguas não é apenas um sinal para falar, eu falo em línguas. Falar em línguas, o Espírito Santo está ativando agora coisas em nós para falar o seguinte, agora você vai orar, vai saber como orar, você vai ativar o favor de Deus na sua vida, porque ele fala, sempre a gente está confessando, falando da palavra. E eu vou falar, irmão, não tem momento que parece que é difícil a gente manter a nossa confissão, não parece? Vem os desafios se agigantam, e a gente, igual eu estava assistindo a aula do pastor Johnson ontem, e ele estava finalizando falando assim, olha, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. E quando o escritor do livro está falando sobre isso, ele está falando, olha, às vezes a nossa confissão quer ser arrancada de nós, ou intimidada, ou calada. E aí o Espírito fala, olha, mas pelo Espírito, você falando em línguas, ela nunca vai se calar, essa confissão. Você vai orar em línguas, você vai falar perfeitamente, e aí o favor de Deus ele vai ser ativado na tua vida. Rapidamente, eu queria ler em Provérbios 20, versículo 5, para falar de que esse conselho que você precisa para você prosperar na sua família, esse conselho que você precisa para prosperar na criação dos seus filhos, o conselho que você precisa para você prosperar nas suas finanças, na sua vida pessoal, olha onde você encontra esse conselho. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo agora está ativado em você, que eu preciso buscar o Espírito Santo, e a palavra fala que o Espírito Santo é quem sonda os nossos corações.
Agora, só um entendimento que a gente precisa ter. O Espírito Santo não fica sondando os nossos corações para descobrir, eu quero ver ali qual é o pecado daquele irmão, qual é o pecado daquele meu filho. Eu vou sondar, eu vou lá no fundo, porque eu sei que tem coisa que ele não confessou, eu vou lá no fundo. Vamos ver aqui o que diz o texto. Como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como águas profundas são o propósito do coração do homem. O que esse versículo aqui está querendo dizer? Ele está falando de águas profundas, são os propósitos. Em outras versões, fala que são os desígnios do coração do homem. Quando fala desses desígnios, fala desse propósito, fala desse conhecimento, e está falando também ali, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Queridos, se nós fizermos os cursos, se nós fizermos pela nossa capacidade, não, esse problema aqui na minha família, eu sei como resolver, eu sei como conversar, Deus está falando, não é assim que resolve, não é pela sua força, é pela minha sabedoria, é pela minha forma. E eu já coloquei, aqui a gente não falou que nós nascemos de novo, nós aceitamos Jesus, todo mundo foi recriado, o Espírito Santo não veio habitar dentro de nós, então ele tem todo o conselho que a gente precisa para prosperar na família. Amém. Porque aqui eu poderia chegar, não, então você está sendo assim com a sua esposa, está sendo assim com o teu filho, na criação, eram conselhos, mas o Espírito fala, eu tenho todos os conselhos para você. Eles estão em águas profundas. Ele está falando, olha, não é em qualquer lugar que você encontra, é você me buscando, por isso que eu preciso ter o Espírito Santo, porque Ele que vai me capacitar nessas águas profundas, Ele que sonda. Olha só, está vendo como a palavra de Deus está falando? Aquele que sonda os corações. Mas por que o Espírito Santo sonda os corações? Porque dentro do teu coração, dentro do meu e do teu coração, já tem todas as instruções. Ele fala, qual é a instrução que você está precisando para lidar com seus filhos? Aí você vem, se aconselha com um bocado de gente, e Deus fala, não, olha o Espírito sondando o teu coração. Ele vai pegar um conselho, vai, faz isso, meu filho. Isso aí não é inteligência cognitiva, isso não é inteligência humana, isso é inteligência de Deus. Dois últimos textos para a gente finalizar aqui, para você entender. Provérbios 3,19, para falar da forma como que Deus Ele criou o mundo, a forma de Deus agir. Provérbios 3,19. E o Senhor, com sabedoria, aquele conhecimento, essa sabedoria que o Espírito Santo ele vai lá e sonda essa sabedoria no nosso coração, é essa mesma que Deus usa. Ele fala, e o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. A mesma inteligência que está lá naquele outro versículo que fala, o Espírito Santo ele acessa essa inteligência que Deus ele usa para fazer toda a terra, ele deixa disponível para você. Mas quem é que sonda, quem é que acessa? O Espírito Santo. E aí a gente vai ativando, falando, orando corretamente, orando de uma forma perfeita. E o Espírito Santo falou, se você falar em línguas, você ora de forma perfeita. Amém? Queridos, a instrução que o Espírito ele trouxe para mim era para falar sobre isso. Você quer prosperar na sua família? Você quer prosperar em qualquer área da sua vida? Você sozinho não consegue. Você está em Cristo? Sim. Então o Espírito Santo veio para dentro e Ele te capacita para todas as coisas. Você está precisando de instrução? Onde é que está a instrução? Já está dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então a palavra fica aqui para a gente não ignorar essa instrução. Revestimento do Espírito Santo por dentro, você vai perceber o seu caráter ser mudado, e revestimento de poder por fora, que vai capacitar a gente a ser fiéis testemunhas do Senhor. Então, pessoas que estão mais distantes da gente, às vezes não é do núcleo familiar, vão ver essas manifestações do Espírito na nossa vida, e quem é de dentro vai ver também a manifestação, porque dentro está havendo mudança. E aí, você em equilíbrio com o Espírito Santo,
Aí você alça voos. O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então ele voa, ele não se conecta com isso que o mundo está trazendo. Lembra de Isaías falando, não, trocando certo pelo errado e tal? Está falando de escuridão, o mundo entrando no era de escuridão. E você com o Espírito Santo passando por cima disso tudo. Amém? Então esse é o conselho de Deus para nossas vidas, a instrução que Ele queria trazer para a gente nessa noite. Amém?